Bom dia, família Canção Nova! Bom dia, Brasil! Bom dia para você em outro país também agora nos acompanhando. Está no ar o Sorrindo para a Vida. Esse é o convite que todos os dias a Canção Nova faz para você. Vamos enfrentar as situações na alegria do Senhor. E que hoje, meu irmão, minha irmã, essa alegria possa contagiar o seu coração. A alegria de saber que existe um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós e jamais nos abandona. Sexta-feira, não é? Hoje, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós sabemos que o Sagrado Coração de Jesus é o lugar onde nós podemos nos refugiar. Sim, o Sagrado Coração de Jesus é refúgio para nós. Ao mesmo tempo também é a rocha onde nós podemos nos apoiar, porque Ele é inabalável. Que você possa mesmo hoje se colocar dentro do coração de Jesus e colocar todas as suas preocupações, todas as suas angústias, tudo aquilo que você está passando. Talvez uma semana que não foi tão fácil, o seu cansaço físico, não é? Psicológico, mental, entrega tudo ao Sagrado Coração de Jesus. Eu até recordava nessa manhã aquela canção que a Sueli Façanha cantava, né? Vou descansar em teu peito, mestre e amigo. E com certeza, né, os apóstolos viveram essa experiência de descansar junto de Jesus. E como discípulo amado, você também é convidado hoje a reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Talvez são tantas lutas, né, que a gente passa e a gente quer um descanso, quer um respiro. Então hoje, nessa sexta-feira, que o Sagrado Coração de Jesus possa ser esse lugar para você de descansar. Imagine você como aquela ovelhinha que o bom pastor pega ali no colo, não é? Quando ela está perdida ou machucada, Jesus te pega hoje no colo também. Seja essa ovelhinha juntinho ali do coração, do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero acolher também aqui nessa bancada hoje, com muito carinho, com muita alegria, com muito respeito e amor, Padre Wagner Ferreira, que é o presidente da comunidade Canção Nova, o primeiro sucessor do Padre Jonas. Seja bem-vindo, Padre. Que Deus abençoe você, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui, não é? Já estive por diversas vezes no programa Sorrindo para a Vida, mas também por conta dos meus trabalhos, das minhas atividades cotidianas, nem sempre é fácil vir aqui, né? Porque além de ser presidente da comunidade Canção Nova, eu também sou presidente da Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social, né? Então, são duas instituições fortes, importantes, que eu tenho essa responsabilidade de tocar adiante. E, claro, são duas instituições bem exigentes. Mas é uma alegria estar aqui. Estivemos agora celebrando a missa no Santuário do Pai das Misericórdias, nesse dia festivo para a Canção Nova, porque o santuário, portanto, celebra os seus 11 anos de dedicação, né? É um sonho, né, do Padre Jonas que foi concretizado em forma de santuário, que acolhe muitos peregrinos para viver essa experiência da misericórdia de Deus. Então é uma alegria estar aqui e refletir a palavra de Deus e rezar com esse povo bonito, esse povo santo que nos acompanha no programa Sorrindo para a Vida. E Padre, qual a palavra que nós vamos partilhar hoje? Bem, nós vamos aproveitar do tempo do Advento. Nós estamos no tempo do Advento, é preparação para o Natal de Jesus, nosso Salvador, mas também o tempo do Advento é o momento em que a igreja, ela desperta o nosso coração para a verdade da vinda gloriosa de Jesus. Então, por conta da vinda de Cristo, né, a importância de nós estarmos preparados para o dia do Senhor, nós iremos refletir a palavra que está na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago 5, de 7 a 11. Você pode pegar a sua Bíblia, né, já abrir aí a palavra de Deus nesse trecho da carta de São Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11.
Olha, tudo a ver com o advento, né? Então vamos nos preparar o nosso interior para a vinda gloriosa do Senhor. Agora no Natal a gente celebra isso, ele já veio uma primeira vez, não é? Já nos ensinou tudo que nós devemos viver, mas Padre Jonas investiu a sua vida em pregar isso. Jesus virá uma segunda vez, a sua vinda gloriosa. E nós estamos preparados? Então já a gente vai se aprofundar nisso também. Mas quero acolher ela que está aqui na música hoje, minha querida Crica. Bom dia, bem-vinda, Mima. Paty, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero pedir desculpa porque eu não conheço a música da Sueli. Se eu conhecesse, eu cantaria. Mas hoje, sexta-feira, né, dia do Sagrado Coração de Jesus, já pedimos nessa manhã para sair do trono dele para que ele possa reinar, né? Muitas vezes estamos sentados no trono de Jesus e hoje nós queremos pedir essa graça de sair do trono para que ele possa reinar poderosamente sobre a nossa vida. Amém. Sapo, bom dia. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. É sempre um prazer estar aqui, né? É isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. E Valdênia, bom dia, minha querida. Bom dia, minha gente. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Uma alegria também encontrá-la. Que bom tê-la aqui conosco. Bom dia para todo mundo que está aí juntinho com a gente, sorrindo para a vida nesta sexta-feira. Um dia tão especial para nós. Como a Patrícia disse, dia do Sagrado Coração de Jesus. O Padre muito bem nos recordou 11 anos de dedicação do santuário e um dia que nós inauguramos a Sala das Graças Alcançadas. Sim, não é? exato. E quantas graças alcançadas, graças ao Pai das Misericórdias, graças ao Carisma Canção Nova. E eu estou aqui para ser sua porta-voz, combinado assim? Você já pode e deve participar conosco, lhe espero, a partir do nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Lá no Instagram já tem fotinho para você curtir, compartilhar, marcar teus amigos e deixar os testemunhos. Hoje a gente podia combinar assim: quais foram as graças alcançadas a partir do Carisma Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias ou em uma das nossas frentes de missão? Partilhe aqui conosco. Eu vi que a Patrícia meio que se preparou, ensaiou o cafezinho. Você tomou antes, Patrícia? Eu não. Padre, vai no seu alcance. Por favor, Padre, faça Opa! gentileza. Eu vou aceitar o cafezinho. Enquanto a Patrícia e o Padre já vão me ajudando aqui com o café. Não conhece? Gente, mas vocês não vão assim mesmo. Não, eu já tomei, né? Não, mas o tio do Daval, você não viu ainda aí, ó. Ah, é? Você não viu ainda. Meu café. Ah, entendi. Não, Padre, mas você já viu meu café? Eu já vi, claro. Ah, Ela toma o que lá em Portugal o povo fala galão. Não, é porque o galão é o café com leite, mas é um café com leite desse tamanho, né? Então ela toma o galão. um galão só de café. Ave Maria Santíssima, não deve dormir à noite, não. Pior que eu durmo, Padre. Tomo banho, deito e durmo, meu Deus do céu. Eu acho que o café faz o efeito contrário na voz. Relaxa, De manhã ele me dá aquele up, eu acordo, que vai ser a terceira. Eu tomei em casa, Padre. Ave Aí Maria. tomei no camarim. Aí eu tomo aqui pra fazer companhia pra vocês. Ótimo. E para você que está aí do outro lado também. Eu sei que tem muita gente que está no chazinho porque nos acompanha no horário alternativo, né? De repente é à noite e você está nos acompanhando. A graça de Deus te alcança agora também, tá bom? Quem está aí no chimarrão, que está tomando de manhã também. Mas enfim, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso Sorrindo para a Vida. Já vi várias participações e mais uma vez quero convidá-la e convidá-lo a participar. sorrindopravida@cançãonova.com. Já falaram para eu ir para o testemunho, então já vou, Patrícia. Abraçando todo mundo que está aqui juntinho com a gente. Padre, o senhor sabe, é reta final do projeto Dai-me Almas. Sim, é claro. Essa responsabilidade... Último mês do ano, né, civil. Exatamente, o último mês do ano civil. E nós estamos contando com você que é família Canção Nova para alcançar os 100%. Então, por favor, agora, não deixa para depois. Enquanto o programa acontece, já vá ajudando a Canção Nova. Eu estou em mãos, Patrícia e meus irmãos, uma doação só tá, senhora, entregar para o Sorrindo para a Vida. Inclusive, quero agradecer ao Emerson, que ele me ajudou com essa doação. Olha, Padre, de moedinha em moedinha, Que as legal. pessoas vão nos ajudando a salvar almas. Aqui está sem identificação, mas você, meu irmão, minha irmã que trouxe, pediu para me entregar, agradeço a confiança.
E também tem esse aqui, ó, esse generoso que veio aqui, veio do Odair José e da Isabela. Eles são de Lençóis Paulista, aqui no estado de São Paulo, e também deixaram essa doação. Odair, muitíssimo obrigada. Isabela, Deus lhe pague. É de moedinha em moedinha que nós vamos alcançando 100%. Hoje tem docinho. Paty, você gosta de brigadeiro? É de verdade? É claro. Não, aqui é barrinha de cereal. Eu achei que era um cofrinho. Não, é de verdade. Aqui não é moeda. Tá assim, olha, esse é para todos vocês do Sorrindo pra Vida com Carinho, da Albaniza e da Alda. São barrinhas de cereal sabor brigadeiro. Além disso, meus irmãos, elas trouxeram tapetes para o Bazar Canção Nova. Legal. Trouxeram toalhas, panos de prato, né? Uma caixa enorme. Deixaram aos meus cuidados lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Muitíssimo obrigada, tá bom? Ajudando a Canção Nova na evangelização. Eu queria só um minutinho para mostrar o boleto mais uma vez, minha gente. Porque, atenção, família Canção Nova. Como é o último mês do ano, mês de dezembro, então não esqueça não, a parte azul é aquela parte da manutenção que você já sabe. E essa parte laranja aqui, família, é aquela nossa partezinha do algo a mais. A nossa equipe do financeiro fez lá os cálculos e disseram que a partir de R$20 no algo a mais, a gente já consegue fechar os 100%. Então, aquilo que você está acostumado, quem pode fazer um pouquinho mais a partir de R$20, nós vamos alcançar aí o 100%. Mais uma vez eu estou lhe dizendo, não esquece da Canção Nova não, tá bom? Se você puder, pix.doação@cançãonova.com. Muitíssimo obrigada. Inclusive, tem um testemunho, eu recebi, minha irmã de Viçosa, irmã em Cristo, não é? Eu vi que você mandou o testemunho, não consegui ler todo ainda, mas ela, inclusive, acompanhada ao testemunho, já deixou a doação lá de Pix para ajudar a Canção Nova. Esse testemunho, você sucinta, objetiva, ela já no início ela pediu: bom dia, bancada do Sorrindo pra Vida, bancada querida do meu coração, eu peço por favor que não me identifique. E aí eu vou resumir aqui o testemunho dela, porque de fato existem algumas realidades que são de fórum íntimo. Mas essa nossa irmã em Cristo, ela diz assim: eu gostaria de testemunhar a grande graça de cura e libertação que eu recebi. E ela foi contando, meus irmãos, que ela viveu um momento, já no início da gravidez dela, onde ela envolveu-se com pornografia. E ela percebeu aquilo que foi causando o mal na vida dela. E ela percebeu que isso afetou, inclusive, na educação do filho dela. E mesmo quando ela se deu conta, ela colocou aqui: eu fiz novena, rezei terços, conversei com padres e nada. Palavras dela, li tal qual. Mas ela disse: um dia, na casa da minha mãe, que colocava a Canção Nova no volume altíssimo. E antes, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque ela contou também que ela tinha ranço da Canção Nova. A mãe dela ouvia no volume altíssimo, mas ela não. Ela falou que entre todos os pecados havia esse da pornografia, mas ouvindo no volume altíssimo, houve uma palavra de ciência que tocou o coração dela, que não só trouxe cura e libertação para ela do processo da pornografia e de tantos outros pecados, mas também ela disse: Val, alcançou o meu filho naquilo que era a orientação sexual dele e aquilo que eram também os desvios que ele carregava. Ela diz: me confessei novamente, fiz atos de reparação e hoje, graças a Deus, meu filho está curado e liberto e eu também. Me tornei sócia, ela que tinha ranço da Canção Nova. Me tornei sócia, ouço, vejo e respiro a Canção Nova. E esse programa que sempre fala ao meu coração, que é o Sorrindo pra Vida. São inúmeros os testemunhos que eu tenho através de você. Sintetizei aqui um pouco daquilo que ela contou, mas eu queria só ressaltar. Tinha ranço da Canção Nova, vivia uma vida de pecado que afetou inclusive o próprio filho, mas ouvindo de forma indireta na casa da mãe dela, nosso Senhor alcançou não só a ela, mas também o filho. E aí, Padre Wagner Ferreira, Patrícia, Crica, Sapo, você da família Canção Nova, em caixa alta, essa irmã que diz: respiro Canção Nova, ela disse:
É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Testemunho forte, né, Val? Porque nós sabemos que a pornografia tem destruído a vida de muitas pessoas. Inclusive, né, pais de família, mães, jovens. E é um estrago que muitas vezes nem um psicólogo, um terapeuta consegue resolver. E muitas vezes é necessário mesmo buscar a cura, a libertação em Deus. E que bom que ela está testemunhando aqui, que ela alcançou essa cura, essa libertação na vida dela. Rezamos por você, por seu filho, minha querida, e rezamos por todas as pessoas que estão atravessando essa situação. Sim, eu sei que tem gente agora nos acompanhando que está nesse vício, que está nesse pecado. Sozinho você não vai conseguir mesmo, meu irmão, minha irmã. Mas com o seu esforço e a graça de Deus, você vai sair sim desse pecado, tá bom? E eu quero trazer a frase de hoje para você, meu irmão, minha irmã. Assuma a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Nosso querido Monsenhor Jonas Abib deixou esse recado para nós. Assuma a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Você parou para pensar nisso? Desde toda a eternidade Deus pensou em mim, em você. Isso é lindo, né? Deus tem desígnios de amor para a nossa vida e Ele tem projetos de amor para nós. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E você está caminhando na vontade dEle? Se ainda não, se é um pecado, como eu acabei de falar, que está atrapalhando, vai renunciando a tudo isso. Peça hoje, nessa sexta-feira, dia penitencial, a graça da conversão. Advento também é tempo de conversão, de deixar o pecado, o homem velho, a mulher velha. Peça essa graça hoje, de assumir a missão que Deus já lhe confiou desde toda a eternidade. Vamos cantar agora, vamos preparar o terreno do nosso coração para a semente da palavra que será lançada. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama Jesus, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como anunciamos no começo deste programa, nós vamos meditar a palavra de Deus que está na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago 5, de 7 a 11. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros,
para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim o Senhor lhe concedeu, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico do Advento, um novo ano litúrgico. E nesse tempo do Advento, nós nos preparamos para celebrar a grande festa do Natal de Jesus, celebrar o mistério da encarnação do Filho de Deus, que assumiu a nossa humanidade para nos salvar, para nos libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado, de modo que a nossa vida seja vivida para o louvor da glória de Deus. Mas também o tempo do Advento é tempo através do qual a Santa Igreja, ela nos recorda um elemento importantíssimo da fé cristã, que nós professamos no credo, quando nós dizemos que Ele virá em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Portanto, o tempo do Advento é um tempo também para nós nos prepararmos para o dia da vinda gloriosa de Jesus. A Canção Nova tem um carisma. Esse legado carismático que nos foi deixado pelo nosso saudoso Padre Jonas Abib. E é um carisma escatológico, ou seja, é um carisma para os fins dos tempos. Inclusive por diversas vezes, Padre Jonas, ele sentia que o Benedictus, que é aquela oração, né, feita por Zacarias, o pai de João Batista, o Benedictus, Padre Jonas aplicava a si, sobretudo quando dizia assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E justamente profeta do Altíssimo, por quê? Porque João Batista, ele cumpriu a sua missão, a missão que Deus lhe confiou para que um povo fosse preparado para a vinda do Messias. Então o Padre Jonas sempre teve no coração dele o seguinte: olha, João Batista cumpriu a sua missão de preparar um povo que reconhecesse em Jesus o Messias Salvador. Ele preparou a primeira vinda do Senhor. E é claro que agora a Santa Igreja, corpo místico de Cristo, povo de Deus, tem a missão de preparar a humanidade para a segunda vinda do Senhor, para a sua vinda gloriosa. Nós não sabemos o dia, o próprio Jesus disse, né, que Ele mesmo, o Filho de Deus, não sabe o dia, ninguém o sabe, e é justamente porque ninguém sabe o dia que nós devemos nos preparar diariamente, ter o nosso coração preparado para participar da manifestação plena do reino de Deus, que já está no meio de nós, mas essa manifestação plena que se dará no dia do Senhor,
no dia glorioso de Jesus, nós devemos nos preparar. E Padre Jonas sempre nos ensinava, devemos nos preparar. E por isso a Canção Nova tem essa missão de preparar um povo disposto para o dia da vinda gloriosa de Jesus. Isso aqui é um elemento essencial do carisma Canção Nova. É um carisma comunitário, é um carisma que coloca em relevo o amor fraterno, é um carisma de evangelização, é um carisma de comunicação da palavra de Deus, de comunicação da verdade da salvação, mas é também um carisma escatológico. Sem contar que é um carisma mariano, porque a Canção Nova é a casa de Maria. E por isso nós temos como referência João Batista, São João Batista, para preparar um povo disposto à vinda gloriosa do Senhor. Mas é interessante que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja do período apostólico, vivia com intensidade esta preparação. Havia no coração dos discípulos e discípulas de Jesus esta tensão saudável, esta tensão escatológica. Ou seja, Jesus, Ele mesmo disse, antes de subir aos céus, que um dia Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E por isso os apóstolos viviam na urgência da evangelização, na urgência de proclamar Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque as pessoas precisavam, de fato, estar preparadas para o dia do Senhor. Quando o Senhor vier, Ele vai fazer aquilo que o próprio Jesus, Ele nos ensina lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando se fala do juízo universal. Jesus, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e vai dizer para os que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, com sede e me deste de beber, eu estava nu, eu estava preso e me destes assistência. E para os da esquerda, Ele vai dizer: afastai-vos de mim, ide para o fogo do inferno, vós que praticastes o mal, porque eu estava com necessidade e não me destes assistência. O juízo universal, que se dará pelo amor, pela caridade vivida, testemunhada, ou não. Ou não. O próprio Jesus nos ensina. Mas aqui, como eu disse, uma vez que a igreja apostólica vivia essa tensão escatológica, ou seja, essa vigilância diária, a vigilância na oração, a vigilância no cumprimento da missão evangelizadora. A igreja apostólica não perdia tempo, mas anunciava pelo mundo afora: o Senhor Jesus virá um dia, e por isso devemos nos preparar por uma vida de conversão, por uma vida de santidade. Também faz parte dessa igreja apostólica São Tiago, que escreveu uma carta, e nesta carta, no capítulo 5, ele nos fala de como devemos nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus. E eu gostaria de destacar nesta leitura a palavra paciência. A palavra paciência. Porque por diversas vezes ele falou aqui nessa leitura: irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor.
Depois no versículo 8, também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Um pouquinho mais para frente, novamente, versículo 10, ele diz: irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. E alguns dos profetas foram martirizados. Os profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias, mas também do Novo Testamento, o próprio João Batista, profeta do Altíssimo. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O próprio João Batista, também no cumprimento da sua missão, ele foi martirizado. Então, irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Ouvistes falar da paciência de Jó. O livro de Jó, lá do Antigo Testamento, que é um livro sapiencial, é um livro que faz parte da literatura sapiencial, porque ali o Senhor nos ensina a sabedoria de lidar com as provações, a sabedoria de lidar com as tribulações, os maus tratos, realidades que o Senhor muitas vezes permite na nossa vida, para a nossa santificação, para a nossa conversão, para a nossa edificação na fé, na esperança e no amor. Por isso, ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim o Senhor lhe concedeu. Um fim admirável. Pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Porém, o Senhor coloca também a nossa paciência em provação. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento do ano jubilar, o Jubileu da Esperança. Em muitas dioceses pelo mundo afora, os bispos vão celebrar o encerramento do ano jubilar no dia 28 de dezembro. No próximo 28 de dezembro, é o domingo da Sagrada Família, dentro da oitava de Natal. Muitas dioceses vão encerrar o ano jubilar. E o Santo Padre, Papa Leão XIV, encerrará o jubileu em janeiro, com a celebração do fechamento das portas santas das basílicas papais de São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Mas sem contar também a Porta Santa, que foi aberta em um presídio lá de Roma. Se eu não me engano, o presídio da Rebíbia, se eu não me engano. Porque o Papa Francisco abriu o ano jubilar e, além de abrir as portas santas das basílicas papais, ele também abriu a Porta Santa no presídio, para que todos aqueles que estão cativos, passando pela Porta Santa, sejam libertos do seu cativeiro pela graça redentora de Cristo. O ano santo, o ano jubilar, é o ano em que nós celebramos o mistério da encarnação do Senhor. A razão de ser deste ano jubilar é o mistério da encarnação. E depois nós vamos entrar numa preparação para 2033. Em toda a igreja, em 2033, nós celebraremos o Jubileu da Redenção, que é o mistério da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Porém,
Papa Francisco abriu, Papa Francisco convocou a igreja para o ano jubilar da esperança. E neste ano jubilar da esperança, Papa Francisco, ele, por conta do ano jubilar, publicou uma bula, se chama Spes non confundit. Spes non confundit significa a esperança não decepciona. Então esse ano jubilar coloca em relevo a virtude teologal da esperança. É preciso que nós oremos, pedindo ao Espírito Santo que realmente nos dê esperança. E nessa bula sobre a esperança, logo no começo da bula, se eu não me engano no número 3, o Papa Francisco diz o seguinte, que a esperança tem uma prima. Essa prima da esperança se chama paciência. Ou seja, a paciência é uma virtude ligada à virtude da esperança. Se nós progredimos na esperança, também faremos progressos na paciência. A paciência que nos leva a suportar tudo. A paciência que nos leva a viver a fidelidade a Cristo Jesus, custe o que custar. A fidelidade ao compromisso batismal, custe o que custar. Porque na tribulação, nos maus tratos, nas perseguições, quando nos caluniam, quando falam inverdades a respeito de nós, nós somos tentados. O diabo, ele aproveita dessas tribulações, dessas provações, para nos tentar, no sentido de nos seduzir para o pecado, para a vingança, para pagar o mal com o mal, para de alguma forma atingirmos, machucarmos quem está nos machucando, quem está nos colocando em situação de tribulação. E é claro, minha gente, que existem situações que a justiça precisa sim ser estabelecida. A justiça precisa ser restaurada. Não dá simplesmente para nós ficarmos nos deixando maltratar de braços cruzados. Eu sou um coitadinho e tal, então eu tenho que me deixar maltratar. Não. Mas, buscando estabelecer a justiça também, a justiça humana, a justiça dos tribunais, como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos nos deixar seduzir pelo diabo com planos de vingança, mas orar por aqueles que nos perseguem. É o ensinamento de Jesus também no Evangelho. Lá, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus fala da vivência do perdão e da reconciliação. Quando ele diz, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem, em relação àqueles que vos odeiam. É um desafio, sem dúvida alguma, é um grande desafio. No entanto, a graça de Deus vem em socorro às nossas fraquezas. O que nós somos incapazes de realizar muitas vezes, por conta das nossas fragilidades, das fraquezas humanas, o Espírito Santo nos concede a graça de viver. E por isso a importância de nós pedirmos ao Espírito Santo a virtude da esperança. E com a esperança de nos tornarmos pacientes. Pacientes nas tribulações. Por isso, repito, esse trecho da carta do apóstolo São Tiago,
capítulo 5, versículo 7. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Como se preparar para o dia de Deus? Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Não murmureis, não vos queixeis, não falai mal daqueles que vos perseguem. Eis que o juiz está às portas. Ele está vindo, ele está vindo. Tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falarem em nome do Senhor. Como nós devemos conhecer o testemunho dos profetas, como eu disse, do Antigo Testamento, São João Batista, profeta do Novo Testamento. Notai que proclamamos bem-aventurados os que deram prova de paciência. Bem-aventurados os pacientes. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual fim o Senhor lhe concedeu. Olhemos para a premiação que o Senhor há de dar àqueles que forem pacientes, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Agora, é claro, meus irmãos e irmãs, por ser uma virtude, a paciência ligada à virtude da esperança, a virtude ela cresce quando nós temos comportamentos, quando nós temos atos de paciência. Então nós somos provados, nós só iremos crescer, nós só iremos progredir na paciência se realmente nós tivermos atos, comportamentos pacientes. A graça de Deus nos foi concedida. Pelo batismo, o Espírito Santo já nos concedeu a virtude da esperança, mas é preciso colocá-la em prática, para que essa virtude se torne forte em nós, vigorosa em nós. Nós só conquistamos o hábito da paciência se nós tivermos repetidos atos de paciência. É assim que funciona a virtude da paciência. É assim que nós progrediremos na virtude da paciência. Agora, se acontece uma coisa difícil, ruim, e nós imediatamente xingamos, e nós imediatamente damos vazão aos nossos sentimentos de impaciência, de rebeldia, e de inveja, e de maledicência, murmuração, de vingança. Aí pronto, nós não iremos progredir na paciência. Repito, atos repetitivos de paciência nos levam a ter o hábito da paciência. Da paciência, o hábito. Ou seja, nós ficamos habituados a ter paciência nas situações de tribulação, nas situações de provação. Nós conquistamos o hábito. Então isso se torna depois muito natural. Alguém me chateia, Deus seja bendito. Eu espero no Senhor. A paciência, dizia Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, a paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Mas nós precisamos ter atos de paciência para vestir essa segunda veste
as virtudes, elas são a segunda veste da natureza humana, no sentido, né, de nós termos esse hábito. E a coisa se torna natural. Alguém me agride, alguém me calunia, alguém fala, né, uma mentira a meu respeito. E aí, ajo com paciência. Peraí, não vou ser imediatista, sobretudo levado pelos meus sentimentos de revolta, de contrariedade. Não. Vou rezar, vou pensar o que fazer à luz da fé. Preciso estabelecer a justiça, vou recorrer à justiça. Sou chamado também a perdoar, a me reconciliar. Maravilha! Como cristão, como cristã, vou dar passos de reconciliação, a começar pela oração, pela pessoa que me coloca em tribulação, pela pessoa que está provando a minha esperança, a minha paciência. Só assim nós nos tornaremos peregrinos de esperança. Olhemos os profetas, como diz São Tiago, olhemos os profetas, porque eles, pela graça de Deus, foram homens vigorosos na paciência, que tudo alcança. Por isso, ó Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, eu vos peço em nome do vosso Filho Jesus Cristo, aquele que foi paciente de forma sublime, muito mais do que os profetas. Jesus, vosso Filho, nosso amado Salvador, foi paciente, paciente no anúncio do reino, do vosso reino, ó Pai, paciente no amor aos pequenos, aos doentes, aos enfermos, aos pobres, e paciente quando era perseguido, quando era caluniado, paciente na sua paixão, quando ele foi flagelado, injustamente castigado, injustamente pregado na cruz. Mas o vosso Filho nos ensinou que ninguém tirou a sua vida, mas ele aproveitou daquela oportunidade para dar a sua vida em resgate pelo mundo. Por isso, ó Pai, nós os pedimos em nome de Jesus, derramai agora em nossos corações o Espírito Santo. Derramai no coração desses meus irmãos e irmãs que participam deste momento de oração no programa Sorrindo para a Vida. Derramai o Espírito Santo, que já nos concedeu no batismo a virtude da esperança e com a esperança também a paciência, de modo que assim possamos estar preparados para a vinda gloriosa de Jesus, para esse dia glorioso, esse dia em que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, ó Pai. Que o Espírito Santo nos torne homens e mulheres pacientes, pacientes nas tribulações, perseverantes na oração, fervorosos na caridade. Sim, iremos nos preparar para a vinda gloriosa do vosso Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, sendo perseverantes na oração, pacientes nas tribulações e também caridosos, fervorosamente caridosos. Dai-nos essas graças, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que infelizmente se deixam levar pela impaciência, qualquer coisa estouram, qualquer coisa querem revidar, querem pagar o mal com o mal. Sobretudo, libertai o coração desses irmãos e irmãs que são impacientes, para que sejam curados
e possam aprender da virtude da esperança, a paciência. Nós que vivemos numa cultura de tanta correria e por conta dessa cultura de tanta correria, de tantas informações que nos chegam a cada segundo, isso acaba também nos levando a uma vida de ansiedade, a uma vida de pressa, de correrias, o que acaba também nos dificultando na vivência da paciência e da esperança. Que nesse tempo do advento, ó Pai, possamos, nos preparativos para celebrar o Santo Natal, que possamos também ter um ato de paciência através da busca de momentos concretos de oração, de pararmos para rezar, para estar diante de vós, ó Pai, na adoração a Jesus sacramentado, e assim conquistarmos pela oração a paciência. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, porque cremos que ouvis a nossa oração e atendeis o nosso apelo, a nossa súplica, de um coração esperançoso, de um coração paciente, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouço uma voz da montanha, ouço cada dia melhor, ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei vindo da montanha, vejo cada dia melhor, vejo um rei vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. E a Canção Nova existe para isso, você sabe disso. Padre Jonas tinha esse chamado, não é? Ele foi um profeta dessa geração e ele se espelhava muito, né, Padre Jonas, em São João Batista. E eu e você também somos chamados a sermos hoje no mundo, na nossa casa, São João Batista.
E eu convido meus irmãos a nós continuarmos essa oração no Espírito, porque Deus quer suscitar novos profetas. Deus te chama a ser profeta aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Deus te chama a ser profeta aí no seu ambiente de trabalho. Deus te chama a ser profeta aí no seu bairro, no seu condomínio, onde você estuda, onde você convive, na sua casa comunitária, na sua congregação. Deus chama você a ser esse profeta. E o profeta, muitas vezes, ele precisa ser ousado na fé. E o profeta, muitas vezes, ele sabe que ele não vai ser acolhido, que ele não vai ser amado como gostaria, mas ele precisa se colocar na brecha, muitas vezes. Ele precisa ser aquilo que Deus pede que ele seja. O profeta precisa falar na hora que Deus pede que ele fale. Eu e você precisamos nos colocar na brecha hoje. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. E que Deus nos dê a graça da ousadia. Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Peça agora ao Espírito Santo: eu quero ser esse homem novo, essa mulher nova. Eu quero ser esse homem, essa mulher de esperança. Onde todos murmuram, onde todos reclamam, eu quero ser esse homem de esperança, essa mulher de esperança. E vá pedindo ao Senhor diante das suas provações. À medida que o Padre Wagner foi pregando, você foi se recordando de situações, de pessoas que têm roubado a sua paz. Então peça ao Senhor a graça hoje de não revidar, de não se vingar, de não pagar com a mesma moeda, mas pagar o mal com o bem. Diga: Senhor, eu quero pagar o mal com o bem. Eu quero ser uma pessoa cheia de bondade. E você que muitas vezes se deixa levar mesmo por um espírito de ira, onde você não consegue se controlar, meu irmão, minha irmã. Muda a sua atitude, até o seu semblante muda por causa dessa ira, até o tom da sua voz muda por causa dessa ira. Peça agora ao Senhor a graça da mansidão. Vai dizendo: Jesus manso e humilde de coração, eu quero ser manso. E vai dizendo a sua jaculatória mesmo: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vamos repetir isso agora. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E se for preciso, várias vezes durante o dia, repita essa jaculatória. Peça mesmo ao Senhor: eu quero ser manso e humilde, Jesus, como o Senhor é manso e humilde, como Nossa Senhora é mansa. Imagina Nossa Senhora, imagine a mansidão que essa mulher tinha. Imagine São José. São José devia ser um homem imensamente manso e humilde, por isso ele foi escolhido para ser o pai de Jesus aqui nessa terra. Então peçamos ao mesmo tempo a intercessão dos santos, a intercessão da Sagrada Família. Nos espelhemos neles. Pessoa que estava irada. Aconteceu algo hoje e que te deixou profundamente irritado. E Nosso Senhor alcance seu coração agora. Todo aquele espírito de vingança que estava permeando o seu coração e você estava maquinando o revide. Mas Nosso Senhor alcançou o seu coração nesse momento. Glórias a Ti. Obrigada, Senhor, por esta paz. Bendito Muitas esposas, Obrigada, a partir dessa pregação, determinaram-se no perdão, na reconciliação, no recomeçar. Seja, Senhor. Nosso Senhor, Ele tira de nós a nódoa Seja, Senhor. da mágoa, do ressentimento. Muitas pessoas que estavam ressentidas, indispostas ao relacionamento, indispostas ao perdão. Mas Jesus agora enche o seu coração de paz e de paciência. Muitos que precisavam dessa graça, esperar, mas esperar com paciência. Aqueles que estavam desanimados na sua perseverança, na sua esperança, desanimados na sua espera, mas está demorando demais. Mas Nosso Senhor agora renova suas forças, renova agora a paciência e a esperança no seu coração. Obrigada, Jesus, por esta obra no Espírito. Mães impacientes com os filhos são alcançadas agora. Ambientes de trabalho são permeados pela graça de Deus neste momento. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós acreditamos
que a palavra tem este poder, Sim. porque a palavra é tu mesmo. Tem. Obrigada, Senhor. Obrigado, E a imagem também que Deus me trazia era de corações de pedra. Pedra dentro do peito. De tantas mágoas, de tanto ressentimento. Você foi ferida, sim, você foi ferido. Mas a mão chagada de Jesus tocava o seu coração e lhe dava novamente um coração de carne, um coração que pulsava, cheio de esperança, cheio de amor e da misericórdia de Deus. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Obrigada. O Senhor também desperta algumas pessoas para buscar o sacramento da penitência, para buscar a confissão sacramental, para se libertar desta impaciência, para se libertar do espírito de vingança, Amém. da maledicência. Pessoas que têm as suas mãos manchadas de sangue. O Senhor desperta nesses corações a vontade de se reconciliar com Deus e com a Santa Igreja pelo sacramento da penitência. Amém. Obrigado, Senhor. Nós os bendizemos, nós os glorificamos, Nós te louvamos, Senhor. Muito sim. obrigado, Senhor, Obrigada. meu Deus. pela obra nova, pela obra de cura, de libertação obrigada. que realizastes em todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Val, tenho certeza que essa palavra atingiu muitos corações e tem testemunho para nós. Com certeza. Agradeço a todos que rezaram conosco. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Quero até pegar aqui, porque no Instagram foram tantas participações. Eu começo com uma irmã, ela publicou lá no Instagram, ela disse assim, bom dia, é a Adriana. Ela diz, bom dia, meus amores. Vocês estão me tirando de uma crise de ansiedade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada a toda a manifestação de carinho aqui no Instagram. Povo acolhendo Padre Wagner Ferreira, dizendo que bom, alegria. Disseram assim, uma expressão, Padre Wagner está esbanjando no Sorrindo para a Vida, transbordando a alegria do Padre Jonas. Amém. E é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. A Regina, ela disse assim, Val do céu, que pregação maravilhosa, tomei posse de cada palavra, quanta libertação. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, Val. Ela sinalizou aqui, segunda-feira também foi muito maravilhoso com o Padre Sidney, viu? Ela diz, Jesus, quantas graças, já estou enviando meu algo a mais. Acabei de fazer, rumo ao 100%. Regina, muitíssimo obrigada. O mesmo foi a Rosália Fernandes, deixando aqui também a contribuição dela. Ô Padre, o senhor já foi em Pindobaçu? Não. Chegou hoje. Através do Sistema Canção Nova de Comunicação, Pindobaçu, minha gente, fica na Bahia. Olha, E a que Maria, ela diz assim, vocês estão chegando na minha casa. Estou tomando café da manhã com vocês, bancada abençoada. Gente, ela é sócia desde 2014, tá? Olha. Falou assim, com Pensa. bastante fidelidade, eu estou aqui acompanhando a Canção Nova. É claro, não é, Val, que eu preciso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada a sós que faz a Canção Nova chegar longe. E então trago o testemunho da graça de Deus. Ela foi cirúrgica, curtinha. Falou assim, Val, por favor, não me identifique. Mas eu quero dizer que esta palavra alcançou meu coração. Eu estava pensando em desistir do meu matrimônio. Mas essas palavras me ajudaram a ter forças e me decidir a continuar lutando. Por essa e por tantas vezes eu posso e digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada por tudo. Era tudo o que eu precisava ouvir no dia de hoje. Gente, ela falou, a gente diz mais uma vez, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E olha, muita gente tem ajudado mesmo, né, Val, Padre, meus irmãos. E a gente louva por cada pessoa que contribui com sua fidelidade. Hoje nós alcançamos 17% no projeto da MA, mas graças a Deus subimos 3% de ontem para hoje. Faltam 83%. Temos aí 17 dias úteis pela frente, o percentual diário é de 4,9%.
100%. E você sabe, né, família, você tem várias maneiras de você ajudar. Se você não é sócio ainda, eu sei que tem gente que está acompanhando agora que ainda não é um sócio evangelizador da Canção Nova. Você deve ter percebido que a nossa programação, tanto no rádio quanto na TV, também lá no CN Plus, nós não temos propagandas comerciais. Isso é uma grande graça, é uma grande bênção. Tudo isso, todo o sistema Canção Nova de Comunicação é mantido pela ajuda do sócio, que é fiel, sócio evangelizador. Padre Jonas, né, em vida, ele convidava você a se associar a ele na missão de evangelizar e salvar almas para Deus. Então, um convite para você hoje, vai lá no nosso site clube.cançãonova.com. Que clube é esse, Patrícia? Não é um clube que cuida do corpo simplesmente, ele cuida da alma. Mais importante ainda, né? É o Clube da Evangelização. Então vai lá, clube.cançãonova.com. Lá tem todas as maneiras de você se associar à Canção Nova, de se tornar um sócio evangelizador. Escolhe a maneira que você vai se associar, tá bom? E é claro que tem uma maneira bem prática de você ajudar, bem rápida, né? Agora mesmo, você que sentiu no coração, depois dessa pregação, nossa, eu quero ajudar essa obra de Deus, vai lá, pix.doação@cançãonova.com. Para você que está pela rádio, Pix, se escreve PIX, tá bom? pix.doação@cançãonova.com, tudo minúsculo, né? Sem cedilha, sem o tio. Aquilo que você puder, ajude a Canção Nova. E nós gostamos de recordar que esse mês de dezembro é o mês do Padre Jonas, né? Ele nasceu neste mês, ele foi ordenado neste mês, ele fez a sua Páscoa, a sua passagem para junto de Deus no mês de dezembro. Ele amava o advento. E outra coisa também, que até essa semana lá na Rádio Joel, que trabalha no Clube da Evangelização, ele lembrava que quando ele estava vivo, né, ele sempre pedia de presente de aniversário para que as pessoas ajudassem ele. Então, exato. Não é isso, padre? Para chegar ao 100%. Para chegar ao 100%. Pedia a Nosso Senhor esse presente. Ele né? não pedia para ele pedia para a obra. Para a obra, para a obra. Então, você que ama a Canção Nova e que tem um coração grato ao Padre Jonas, que iniciou tudo isso através do sim dele, ajude a Canção Nova. Eu tenho certeza que lá do céu ele vibra por cada pessoa que mantém, que ajuda a Canção Nova evangelizando, né, Val? A gente precisa da sua ajuda. Sócio Canção Nova, me permita olhar nos seus olhos nessa manhã e dizer: a Canção Nova precisa muito da sua ajuda. E graças a Deus nós confiamos no Deus proverá. Nosso Senhor multiplica cada centavo que chega. A gente vive todos os dias o evangelho da multiplicação dos pães. Todos os dias Deus multiplica a doação de cada um. Então eu queria hoje, nós vamos começar um acampamento de oração. Exato. Então nós não temos muito tempo na programação, porque graças a Deus a nossa dedicação é 100% na evangelização. Então eu queria pedir agora, no finalzinho do programa, por favor, se você pode, naquilo que você pode, ajude a Canção Nova hoje, para que nós alcancemos os 100%. A gente sabe, padre, que chega dezembro, as pessoas têm N atividades, não é? Vai chegando mais no finalzinho do mês, são tantas realidades, mas nesse finalzinho, na presença dos meus irmãos, eu peço a você, ajude esta obra de evangelização. Os meios estão mais facilitados. Quem tem o boleto pode ir à casa lotérica, outros estabelecimentos onde se pode fazer esse tipo de contribuição. Mas se você pode, pelo aplicativo do teu banco, vá lá, pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Ninguém fica de fora. Teve um dia, foi um movimento tão bonito, a gente estava no especial de campanha, até os colaboradores, os missionários. Essa semana, padre, eu recebi dos meus irmãos, nossos irmãos de comunidade, Val, a gente está junto, nós não vamos deixar essa obra parar. Eu achei tão bonito, os irmãos mandando para mim o comprovante de ajuda ao projeto Dai-me Almas.
Deus seja louvado. Deus seja Coisa louvado. Padre, também as pessoas podem ajudar quando adquire também os produtos. E olha que lindo, nesse mês de dezembro nós temos o especial do Padre Jonas lá na loja, não é? loja.cançãonova.com, tem livros, né? Tem vestuários do Padre. Então você pode continuar perpetuando tudo que o Padre Jonas ensinou. E quantos livros maravilhosos, né, o Padre Jonas tem. Vai lá, olha aí que lindo, gente. Desconto para você também que é sócio, hein? Vai lá, olha, para você ver todo o material que tem em homenagem ao Padre Jonas Habib. Lembrando que nós estamos com várias promoções nesse mês de dezembro. Quando você adquire esses produtos, você está ajudando a perpetuar o carisma Canção Nova, tudo aquilo que, o legado que o Padre Jonas deixou. E qual é o legado dele? O carisma Canção Nova. Então, vai lá, escolhe o produto que você quer, já para dar de presente também no Natal, né? Claro. Olha, aqui nós temos... sempre temos, né, todo ano, Black Friday. Isso. Porém, aqui na Canção Nova, dezembro é o Black Month. Né, o mês É o todo mês todinho. de descontos, o mês todo de descontos. Aproveite, portanto, também para adquirir o material que contribui com a evangelização nesse mês também todo especial de recordação do nosso saudoso Padre Jonas, não é? Então adquira também material de evangelização para você dar presente neste Natal. E você que vem também para o Osana Brasil, né, de 11 a 14 de dezembro, traga sua doação para o Bazar Canção Nova, não esquece não. Padre, vamos encerrar com a bênção? Com muito gosto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Amém. E se volte para vós e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê o seu amor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Padre, muito obrigada por sua presença hoje aqui. Deus abençoe. Esperamos Bom, mais vezes. Se Deus quiser, obrigado. Val, obrigada, querida. Deus abençoe, família Canção Nova. Excelente final de semana. Esse fim de semana está muito festivo aqui na Canção Nova, né? Nós teremos ordenação sacerdotal no domingo, temos o nosso acampamento de oração. Então, se você pode, você é família, vem participar com a gente. Deus te abençoe. Semana que vem a gente se encontra, mas aproveite o fim de semana para nos ajudar na evangelização. Tchau, tchau. Isso. Crica, querida, obrigada. Amém. Até a próxima. Sapo. E até segunda, né? Se Deus quiser, um ótimo final de semana para você, encerrando com música. Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama Jesus.